Olá, boa noite. Ela é empresária e responsável por um dos maiores eventos culturais de Poços de Caldas, se não o maior, que é o Flipossos. A gente conversa no Alta Definição de hoje com Gisele Ferreira, da GSC Eventos. Alta Definição, apoio cultural, GR Vivari e Plano Funerário São Luís. Gisele, boa noite, bem-vinda ao Alta Definição aqui da TV Plano. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Vamos falar de definição. Vamos falar de cultura, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de muita coisa, literatura, mas eu quero começar te fazendo uma pergunta. Empreender no Brasil, porque você é uma empreendedora, empreender em Poços de Caldas é um desafio? É um desafio. Não é para qualquer um. Primeiro é para quem tem muito sangue nos olhos, sabe? Como eu costumo dizer. Aquela pessoa determinada, peituda, que enfrenta as situações, enfrenta os desafios. E, para além disso tudo, hoje a gente vive um apagão de mão de obra, né? E mais do que isso, a gente vive um momento em que as distopias estão cada vez maiores. O que é bom não tem valor, o que é ruim tem muito valor. Então, dentro dessa história que eu tenho de 37 anos, fazendo o que eu faço por Poços, pela gente de Poços, eu continuo afirmando, empreender em Poços não é tarefa para os fracos. Você tem nas mãos um evento que é uma referência no país, uma referência cultural, uma referência literária, que começou lá na Urca, passou pela Urca, na verdade, né? E da Urca ele ficou muito grande e teve que se mudar para um espaço que hoje ficou até mais gostoso, ficou até mais agradável. Sim. De repente a gente pode dizer que você tinha ali um elefante na sala de estar porque o bebê ficou gigante, que é o Flipossos. Sim. O Flipossos hoje, sem dúvida nenhuma, eu posso falar isso com tranquilidade nessa mesa aqui. É o maior evento de Poços de Caldas. Não estou dizendo só em tamanho, em período, né, em quantidade de dias, que nem é isso, né, porque existem outros assim, da própria prefeitura que tem mais de 20 dias. Mas eu digo em termos de complexidade, de responsabilidade, de empresas envolvidas, de entidades nacionais e internacionais, de pessoas que estão por trás de todo esse movimento, né, de todo o networking que eu construí ao longo desses anos, 37 anos de GSC. E é um compromisso que eu tenho, uma missão que eu tenho com a cidade e com a minha gente. E eu posso dizer que o Flipossos hoje é muito maior do que eu, e muito maior do que a GSC, e muito maior do que Poços de Caldas. Falando em números de Flipossos, você tem ideia da quantidade de visitantes que vêm para a feira? Você consegue medir mais ou menos o público que frequenta o festival? Você consegue ter essa ideia hoje para contar um pouco para a gente? Olha, eu gostaria até de, se eu pudesse, de ter um levantamento mais profissional sobre isso, né? Eu acho que o evento merece todo esse cuidado, essa atenção em termos de estatística mesmo, de levantamento, porque certamente é um evento que impacta demais a cidade nas suas mais variadas esferas, nas suas mais diferentes camadas. Mas, no entanto, a gente ainda não conseguiu viabilizar isso, né? Porque isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda investimento, demanda uma série de questões. Mas, de qualquer maneira, o pouco que a gente consegue fazer, o pouco que a gente consegue mensurar, o evento passa aí de 40 a 50 mil pessoas em 9 dias. Sim, a movimentação ali no espaço, durante os 9 dias. Durante os 9 dias. Mas é impactado, assim, milhões de pessoas, porque a gente tem aí um levantamento das redes sociais, das visualizações, né, das nossas mesas que a gente publica nos canais de YouTube, os compartilhamentos dos convidados, da própria imprensa,
dos próprios visitantes, né? Então a gente sabe que existe um movimento absurdamente assim, que a gente às vezes não consegue realmente mensurar tudo isso, mas dentro daquilo que a gente consegue minimamente mensurar, a gente sabe que é um evento bastante impactante e muito importante hoje para a economia da cidade, sem dúvida nenhuma. Formar público foi muito difícil para o Flipossos? Não foi, Ainda é um desafio. E continuar sendo para sempre, né? Porque não é só um público qualquer, é um público leitor. E hoje a gente tem um desafio muito grande no mundo de fazer as pessoas estarem presentes onde elas estão. As pessoas hoje não estão presentes em lugar nenhum, né? Eu posso dizer que hoje eu estou aqui com você, presente com você, mas os nossos telefones estão aqui do lado, acontece alguma coisa a gente vai saber. A gente tem esse momento de concentração que nós estamos tendo aqui, esse momento de interação, esse momento gostoso de olhar um na cara do outro, por isso eu acho que esse programa seu é muito louvável também por isso, a oportunidade da gente estar conversando com a pessoa, olhando para a pessoa. Eu gosto muito de olhar nas pessoas, conversar com as pessoas, olhando para as pessoas, e eu acho que isso está se perdendo cada vez mais, né? A gente está acompanhando todo esse processo de migração das pessoas, dos relacionamentos humanos para os relacionamentos digitais, né? Que é algo absurdamente incrível que está acontecendo em todas as faixas etárias, né? Mesmo nós que somos mais velhos, a gente está vendo que nós também, se a gente não se policiar, a gente vai ficar num mundo também nas nuvens, né? Como a grande maioria dessa geração, principalmente a geração Z, né? Que é uma geração que chamam aí que é a geração mais burra que está tendo, né? Nesse momento no planeta, e eu não discordo disso, né? Eu convivo de uma certa maneira com várias pessoas dessa geração, e a gente sabe que nem todos têm uma preocupação, né, de estar realmente presente no momento. Agora, o desafio de formar público leitor, ele não só por todas as situações que a gente está vivendo hoje no mundo, por todas as formas de tirar o foco, de fazer as pessoas se dispersarem de tudo, é o fato realmente das pessoas estarem dentro delas, né? Porque a leitura, ela é muito introspectiva. A leitura faz você, de uma certa maneira, mergulhar dentro de si mesmo. E hoje, mergulhar dentro de si mesmo é muito amedrontador para a grande maioria das pessoas, né? Então, e ao mesmo tempo, a pessoa que consegue fazer esse mergulho, ela também consegue se transformar, né? E a leitura é transformadora. E, na verdade, não é nenhum desafio de fazer as pessoas se tornarem leitoras. É o desafio de fazer as pessoas se transformarem em seres humanos melhores, né? O que é mais complicado e é mais difícil, mais desafiador. Eu acho que essa formação de público, Rodrigo, ela vai ser para sempre. Eu acho que daqui para frente, cada vez mais. A gente tem que persistir, né? A partir do momento que o Flipossos um dia deixar de existir, esse trabalho que a gente vem formando ao longo desses 21 anos, ele pode ser interrompido, porque é um trabalho muito complexo. E certamente não é qualquer pessoa que vai conseguir dar uma continuidade em formação de leitores, sobretudo em formação de leitores. Hoje a gente vê vários segmentos da cultura que são muito valorizados, a gente vê o próprio audiovisual. Outro dia eu vi uma reportagem, por que a literatura não é tão valorizada no mundo como o cinema é? Por que a literatura brasileira não ocupa tanto espaço dentro da mídia internacional como o cinema brasileiro? O cinema brasileiro está maravilhoso, eu tenho um orgulho imenso do cinema brasileiro, eu tenho orgulho imenso de ver os nossos autores brilhando, né, nos tapetes vermelhos por aí afora. Mas a nossa literatura, ela ainda não a nossa, mas a literatura dentro desse âmbito das artes, é o patinho feio, acaba sendo. Apesar de ser a mãe de todas, é o patinho feio. Então é um grande desafio mesmo. Em algumas programações, mas eu vou citar pelo menos a do ano passado, você sabe que eu sou eu acompanho sempre, né, o Flipossos.
A gente observava aqueles autores mais consagrados, a gente observava essa conexão internacional que você faz com autores internacionais, mas uma mês ou outra ali você já colocava um autor mais jovem, mais ligado às redes sociais, aquele influencer também teve, se não me engano, na última edição a gente teve um debate inclusive a respeito. Trazer esse jovem da internet já é uma tentativa ali de tentar integrar esse novo público com o público tradicional? Seria isso? Sim, certamente, né? Certamente que isso é uma característica mesmo nossa, porque de alguma maneira a gente tem que ter estratégias para também disputar as atenções dos jovens, né? E disputar a atenção dos jovens hoje é algo quase que surreal, assim, né? É bizarro, é muito complexo. E se você tem uma pessoa que fala diretamente para esse público e que consegue absorver, consegue persuadir, consegue prender a atenção desse jovem, a gente tem que, de uma certa maneira, também integrá-los nesse contexto. Então, certamente esse ano também teremos vários influencers por aqui, alguns bem famosos, outros nem tanto. E a gente está focando mais nos influencers da área da literatura mesmo, né, para mostrar que a juventude é capaz de ler, né? Então virão vários influencers assim que já têm canais bem reconhecidos, são pessoas consolidadas, né, nessa área e que são leitores de fato, não estão ali simplesmente mostrando um livro que depois vai colocar esse livro para fazer enfeite na prateleira. Não, são pessoas que leem realmente, que têm resenhas, que têm conteúdo, que têm conhecimento do autor, daquele conteúdo do livro, enfim. Então, eu acho que tem que haver esse diálogo, tem que haver essa interação, a gente tem que tentar puxar esse público de alguma maneira, e uma delas é essa, né? E vão ter outras coisas também, que a gente também certamente vai atrair um público bem diferenciado, que eu posso até te dar uma exclusiva aqui agora, né? Que é a Carreta Geek, que é a cultura pop. A cultura pop. Que é a cultura pop muito hoje querida pela juventude, né? Tem muito aí desse lado dos games, dos jogos interativos, mangá e outras linguagens, né? Jogos eletrônicos, e essas linguagens que hoje dialogam muito com os jovens. Né, e a gente vai ter a alegria de, pela primeira vez, Poços vai receber esse projeto através do Sesc Minas, que é um dos principais, se não o principal parceiro do Flipossos, né, que todos os anos já vem aí com a carreta do Senac, com cursos de literatura e gastronomia durante todo o período, com o ciclo de gastronomia mineira que a gente faz junto com o Senac e Sebrae, que são grandes parceiros. Vamos trazer grandes nomes aí da literatura e gastronomia nesse momento. Temos também o espaço Sesc Flipossinhos, né, que é feito toda a curadoria pelo Sesc, e agora a Carreta Geek, que estará aqui. Um trabalho teu também, do Flipossos, muito forte com as escolas também, sim, né? Sim, que é de levar os alunos das escolas até o Flipossos. Tem essa esse tentativa trabalho, também de... Bem que você colocou que é uma tentativa. Essa terminologia foi legal, porque realmente é uma tentativa, é um trabalho, eu acho, muito unilateral do Flipossos e muito unilateral da GSC, lamentavelmente. Por que eu digo isso? Porque não existe um empenho e nem uma dedicação, e nem uma motivação, e nem entusiasmo que a gente teria que ver nos órgãos públicos, leia-se Secretaria Municipal de Educação, Superintendência Regional de Educação. Afinal, nós temos aqui uma Superintendência Regional de Educação, né? Nós temos 4 superintendências regionais de educação no estado, aqui na nossa região do sul de Minas. No entanto, eu vejo que a presença, a participação e o empenho dessas entidades educacionais são bastante tímidas. Não tem sido uma via de mão dupla. Não tem sido uma via de mão dupla, infelizmente, né? Não digo isso assim para uma crítica, nada disso. O que eu acho que falta, na verdade, é falta de conhecimento, falta de cultura dessas entidades, de perceber
o quão elas estão perdendo e deixando os alunos das suas entidades perderem por não terem essa oportunidade, por não disponibilizarem a elas a oportunidade do acesso tão fácil ao livro, à leitura, à literatura e aos autores. Não existe mais mágico para você formar leitores quando você está à frente daquele autor que você visualiza como um ser mágico, um ser que está numa outra dimensão e você naquele momento está ao lado dele, está na frente dele, está compartilhando com ele o mesmo espaço. Isso é mágico, isso é transformador, né? E lamentavelmente a gente não encontra dentro do poder público, sobretudo na área da educação, que é a mais importante, na minha visão, a mais importante, é a que mais deveria dar valor a essas oportunidades, a gente não vê que exista um empenho, uma dedicação, uma valorização desse trabalho, uma vontade de trabalhar em conjunto, falar, não, vamos fazer isso. Muito embora do nosso lado exista toda uma possibilidade, uma abertura que nós damos a essas entidades para que essa interface aconteça, para que essa interação aconteça. Nós vamos, nós apresentamos, nós mostramos, nós explicamos, nós solicitamos que as entidades disponibilizem ao menos os ônibus para suas crianças visitarem a feira. Uhum. Não é possível que uma prefeitura, que uma Secretaria de Educação não consiga provisionar recursos para colocar ônibus nas suas escolas, para levar os seus alunos para visitar uma feira do livro, para participar da programação cultural gratuita, uma programação vastíssima. Não é possível, sabe? Eu não consigo entender isso, sabe, Rodrigo? E isso não é porque a gente fala em cima da hora ou porque a gente é desorganizado, não. Se tem uma coisa que a GSC foi e sempre será, é organizada, planejada, bem gerida, né, bem estruturada no sentido de saber todos os canais os quais têm que serem convocados e comunicados para que as coisas aconteçam bem, para que, sabe, essa amálgama seja bem consolidada. Né? Eu tenho muita tranquilidade, a minha consciência muito tranquila de todos os caminhos que a gente trilha para que haja essa integração maior entre população, escolas, festival, serviços públicos, órgãos públicos os mais diversos, porque é um evento que mexe com todas as secretarias, praticamente todas as secretarias municipais daqui da cidade, né? Não só da cidade, mas de todos os municípios, né? Envolvemos, inclusive, a Aviação Santa Cruz, que é exatamente que faz essa interface para poder levar as crianças para o festival, para a visitação, à feira, participar da programação do festival, de forma assim, muito tranquila em relação ao valor, fazem os valores muito acessíveis para que as escolas consigam locar os ônibus para levar. Então, assim, a gente dá todas as ferramentas, sabe? Todas as ferramentas. E a região inteira vem e traz as suas crianças, as suas escolas, os seus alunos, os seus jovens, participam, disponibilizam os ônibus para as suas escolas, as cidades todas da região. Mas em Poços de Caldas, as escolas de Poços não disponibilizam os ônibus para levar as crianças para visitar a Feira do Livro. Gisele, você sente que a população abraça o Flipossos? Você consegue sentir isso? Consigo sentir. A população em si, eu acho que está começando a perceber, né? Porque quando você diz formação de público, ela é bem abrangente, não é só uma formação de público leitor. Esse é o number one, vamos dizer, é o nosso desafio principal. Mas a formação de público da cidade que já sabe que existe um evento de grande importância para si mesmo. As pessoas têm que ter consciência que um evento dessa natureza não é para fazer, para mostrar beleza só, não. É para que as pessoas percebam que ali elas podem encontrar diversas oportunidades de serem melhor, de ouvirem pessoas que sabem mais que elas, que podem compartilhar com elas conhecimentos que muitas vezes elas não têm ideia de que elas vão receber.
Então, essa formação também de participação da população ainda está sendo construída. Não é fácil, Rodrigo, você trazer pessoas da região, da periferia toda, muito embora a gente também faça um trabalho muito integrativo, né, com todos os bairros da cidade, com todas né, a população de modo geral, né, através das mídias, as próprias rádios nossas aqui, e até carro de som, né, que é um tipo de mídia muito antigo, mas por incrível que pareça, comum e funciona no interior. Quer dizer, então, eu acho assim, que do nosso lado, todo o trabalho, todo o bojo que a gente coloca, que a gente prepara para que toda a população desfrute disso, população que eu digo de modo todo geral, incluindo todas as questões aí que eu coloquei de escolas, alunos, etc. Tudo isso é feito e feito com muita dedicação, com muito amor, com muita consistência, com muito planejamento. Então existe todo esse trabalho que é indiscutivelmente muito bem feito. Já sofreu algum tipo de preconceito por ser uma mulher empreendedora? Porque às vezes tentam colar certos rótulos, principalmente nas mulheres, ou quando uma pessoa, independentemente do sexo, conquista uma vitória, quando ela conquista um desafio, ou quando ela se torna uma referência, por exemplo. Você sofreu com isso? Rodrigo, eu sofro, já sofri, sofro e sofrerei. Preconceito, machismo, inveja de homens, né, que acham que mulher não pode ter sucesso. Né? O sucesso incomoda, né? O sucesso incomoda a todos, né? Assim, na verdade, eu não ligo para isso, e depois outro, eu não fico achando que isso seja sucesso. É o meu trabalho. É o meu trabalho. Eu não um objetivo atingido. Sabe, é o meu trabalho, é a minha missão. Eu não fico pensando, nossa, porque, ai, que sucesso. Ai, sabe, eu não penso nisso. Isso para mim, assim, é inexistente, na verdade, né? Se eu tenho sucesso, se alguém, nossa, né, assim, né, às vezes eu chego em algum lugar, as pessoas me tratam como se eu fosse assim, nossa, me estende até tapete vermelho e tal. Eu não tenho essa coisa, sabe? Eu não tenho essa vaidade, verdadeiramente eu não tenho isso, né? Eu foco na minha missão, eu foco no meu trabalho, e se nesse meu foco, nessa minha jornada, nesse meu caminho, tiver pessoas que não estejam alinhadas com o meu pensamento e que queiram me prejudicar, sejam elas mulheres, homens, o que for, principalmente homens que queiram vir bater em mim, eles vão levar pancada também. A Gisele, ela tem fama de durona. Você é durona? Ou profissionalmente você é durona? Eu sou durona, profissionalmente não, e na minha vida pessoal também. Durona no sentido assim, eu gosto das coisas muito certas, né? E eu sou muito determinada. E quando eu acredito em alguma coisa e quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou para fazer, para realizar. Eu sou realizadora, eu não fico... Não fica no papel. Eu não fico viajando, não. E também eu não sou daquelas que fica inventando a roda, não. Sou muito prática com as coisas, muito profissional, né? Lido com as pessoas no trabalho, acerca dos eventos e profissionais, e patrocinadores e fornecedores de uma forma muito profissional, né, colaboradores e tudo mais. Sempre prezo pelo respeito, pelo bom relacionamento, né? Eu gosto de trabalhar de forma muito leve, embora eu seja muito firme com as coisas, eu gosto de trabalhar de forma leve. Se considera uma mulher firme? Muito firme, sim. Sim, e eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Porque 37 anos de GSC, se eu não tivesse esse temperamento, não chegaria nesse tempo, né? Eu fui e sou ainda a única empresa que existe até hoje, desde aquele tempo que muitas que se criaram naquele momento, em 1989, 88, nenhuma delas existe mais. Empresas no meu segmento, obviamente. Nenhuma mais existe, né, daquele momento. Se considera uma sobrevivente? Considero uma sobrevivente. E isso eu me considero com certeza. O termo seria esse? Com certeza, uma sobrevivente. Uma sobrevivente, sim, sou uma sobrevivente.
sobrevivente do caos, das inúmeras políticas governamentais pelas quais eu passei, problemas sérios, né, na economia, na política do país, problemas, de ter um evento que não deu certo e você ter que pagar a conta e não dever nada para ninguém. Nesse sentido, o teu último desafio foi a pandemia, acredito. Sim, foi um grande desafio, mas incrivelmente eu não parei nem um dia de trabalhar. Na mesma hora que a pandemia veio, mesma hora eu virei a chave e nós continuamos de outra maneira, lógico, de forma virtual. E continuei fazendo os projetos virtuais, continuei fazendo o Festival Literário Virtual, continuei fazendo a Feira Virtual do Livro, né? Foi muito rápida essa virada de chave e foi tão interessante que nós fizemos um projeto durante a pandemia, que esse projeto, no final, a Bienal de São Paulo acabou absorvendo a nossa sugestão, a nossa ideia do que nós fizemos durante a pandemia. De tão bom que foi e a experiência tão bem sucedida, né? Então, assim, eu não tenho medo de desafio, eu não tenho medo de mudança de rumo, não tenho medo de pessoas, não tenho medo de situações desafiadoras, de problemas, né? Eu acho que a gente tem que... Antes de mais nada, a gente tem que estar presente com a gente mesmo, ter muita fé em Deus, que é algo que isso nunca ninguém vai me tirar. A fé em Deus te ajudou e te ajuda nesses períodos difíceis. Sempre. A minha conexão com a minha espiritualidade é altíssima, sempre. E isso me ajuda bastante, né? E lógico, e fazendo as coisas direito, né, Rodrigo? Eu acho que se não agir com conduta séria, ética, profissional, né, agir com as pessoas de forma séria, né, se comprometer a fazer as coisas de forma organizada e com compromisso, com respeito, também não adianta a fé se a gente não tiver esse espírito, né, de fazer as coisas da forma como elas têm que ser feitas. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com alta definição. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Consegui! Uma novidade para você que quer comprar um celular Android no boleto, mesmo estando negativado. Você não ouviu errado não, mesmo estando com o nome sujo, a Sertaneja libera para você comprar um celular Android no boleto, sujeito à análise. E é claro, aqui na Sertaneja tem sempre novidade pensando em você. Corre na loja, traga o seu CPF e bora sair de celular novo no boleto, mesmo estando negativado. A vida é feita de momentos preciosos e garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52,00, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! Volta às aulas, Artipel. Se eu fosse você. E continua na Artipel a entrega do kit escolar da rede municipal. Se você ainda não retirou o seu, ainda dá tempo. Pegue seu Vale Kit e venha direto pra Artipel. Aqui tem qualidade de verdade, marcas renomadas, tudo conferido, separado e pronto pra retirada. Kit escolar é na Artipel. Não perca essa chance.
Alta Definição de volta nesta quarta-feira, recebendo Gisele Ferreira. O que a Gisele lê? Qual é o autor favorito da Gisele? Nossa, essa pergunta é difícil, hein? Cabulosa essa pergunta. Vamos mudar, Nossa então. Senhora. Vamos lá. Qual gênero? Tem um gênero favorito? Tem, romance. Romance. Sim. Já deu para dar uma, dar uma norteada. Tem livros que são transformadores, né? Tem um livro que eu li muito, que eu adorei, do Yves Yalom, que é um psicanalista. Um livro que me marcou demais, chamado Quando Nietzsche Chorou. Quando Nietzsche Chorou. Um livro muito impactante, que eu gostei demais. E da linha do Yves Yalom, que depois é assim, A Cura de Schopenhauer e outros livros mais ou menos desse gênero, eu gosto bastante. Gosto muito... romance para mim é o meu preferido, assim, né? No momento eu estou lendo um livro de uma escritora que esteve aqui no Flippost ano passado e que foi muito curioso, porque eu estava na página 105 do livro, agora esse final de semana, e estava lá a personagem Sônia, que veio passar a lua de mel em Poços de Caldas. Tá. Aí eu li, falei, nossa, que bacana, Lília Guerra, que ela chama, e é o livro O Céu para os Bastardos, da editora Todavia. Um livro muito, muito bacana. Eu gostaria de ter tempo de ler mais, sabe, Rodrigo? Eu recebo muitos livros. Recebo muita coisa bacana. Né? O dia a dia impede. Eu gostaria muito de ter pelo menos 1000 vidas para ler mais, mas eu gosto muito mesmo de romance. Acabei de ler um outro romance agora, chamado Alice no País das Ideias. Muito interessante, um livro também que fala de todos, né, permeia assim, perpassa por todos os grandes filósofos, desde o surgimento de Jesus Cristo até agora. Então, livros assim que me agreguem, que me façam pensar. Eu gosto muito de pensar, de refletir, de ler alguma coisa que aquela leitura me faça parar e refletir. Eu acho que o pensamento hoje é algo muito difícil, né, no nosso meio, na nossa vida, no nosso dia a dia. O pensamento crítico, o pensamento, a percepção das coisas, prestar atenção nas coisas, que é algo que está muito difícil, muito volátil, né, no dia de hoje. Mas eu acho que tudo aquilo que faz a gente refletir e que me faça principalmente sair do quadradinho é o que me faz bem. Durante esse tempo, você tem tido contato com muitos escritores, né? Acredito que conseguiu criar amizades com esses escritores ao longo desse tempo. Sim. Tem muitos que eu gosto muito, tem muitos que gostam muito de mim também. Eu acho que eu sou uma pessoa feliz nesse sentido, sabe? Eu acho que eu conquistei um grupo de amigos assim que a literatura me proporcionou, só a literatura foi capaz disso, né? São pessoas muito especiais, pessoas que eu jamais poderia imaginar que eu pudesse um dia estar próximo, e hoje são amigos, são colegas, são pessoas que eu tenho linha direta, né? Então, eu acho que só isso já poderia morrer feliz, de tantas pessoas incríveis que eu conheço ainda, e quantas coisas boas que eu pude aprender ao longo desses 21 anos caminhando aí com o Flippost. A Gisele, ela é uma apaixonada por literatura, mas a Gisele também é uma apaixonada, e aí nós temos também algo em comum, que é por Portugal. Sim. Quantas vezes já em Portugal? Nossa, eu já nem lembro, muitas vezes. Você é cidadão também? Ainda não, já dei a entrada, mas ainda não saiu. E a pergunta que eu te faço é, por que a paixão por Portugal? Olha, a paixão por Portugal veio já na Você já vida é cidadã? adulta. Eu sou cidadã, sim. Veio na vida adulta, porque o que acontece? Quando eu era criança, meus avós portugueses, a minha avó Josefina, bem nome de portuguesa, né, Josefina, e o meu avô Camilo, vieram para o Brasil. O meu avô era Manuel, ou seja, também super português, né? Eles vieram para o Brasil, né, e nunca mais voltaram para lá. Vieram com uma filha mais velha, minha tia Alice, e o resto, todos os filhos nasceram aqui no Brasil, né, minha mãe inclusive. E eu tive um contato, um convívio com meu avô, eu não o conheci, porque ele faleceu cedo,
Minha mãe tinha 15 anos quando ele faleceu com 50 anos. E a minha avó, Josefina, eu tive um contato com ela muito bom, mas não foi muito longo, né? Quando ela faleceu, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, né? Então, não foi assim um contato, né, infelizmente, de muito tempo, né? Mas foi uma pessoa que me marcou muito e naquela altura, quando a gente é criança, a gente não tem essa coisa, a gente não visualiza o que a gente visualiza hoje em relação a país, em relação à distância, a gente não tem essa percepção dessas diferenças, né? E ao longo do tempo que eu fui me dando conta do quão era importante na minha formação, o quanto foi importante para mim eu ter vindo de uma família portuguesa e italiana, né? Meu pai de família de italianos. E eu não sei se você também tem essa percepção, mas ir a Portugal e conhecer aquilo que somos hoje faz uma diferença pra gente entender, não faz? Faz muita diferença. Eu tive essa sensação quando eu tive a primeira vez em Portugal. Faz muita diferença pra gente entender e faz ao mesmo tempo... Por que somos dessa forma? Como Exato. somos dessa forma? Por que nós pensamos desse jeito? E a língua, apesar de ser parecida, ela é muito diferente. É muito diferente. O idioma é muito diferente, a cultura é muito diferente, né? Somos povos completamente diferentes, né? Apesar de sermos irmãos. De termos essa ligação histórica, Mas né? culturalmente nós somos muito diferentes, né? E isso é muito bacana a partir do momento que você começa a ir mais no país, a conviver com as pessoas, a fazer negócios lá. Eu participo de muitos festivais literários lá, tenho uma relação Participou de um muito em grande. Óbidos, inclusive. Participei em Óbidos algumas vezes já. Que é uma das minhas cidades favoritas. Que é linda, em Portugal. né? Uma cidade linda, né? Fui representando o Flipostos lá. Tive a oportunidade de levar o Ney Mato Grosso comigo. Isso que eu ia né? comentar agora também. Vocês foram juntos para Portugal. Fomos juntos para Portugal. Como é que foi essa convivência com o Ney? Júlio, foi maravilhoso. Eu levei o Ney comigo na minha sacolinha no momento muito oportuno. Se deixasse para ser o ano seguinte, eu já teria problema. Porque viu que o Ney agora voltou à tona com tudo, né? Com tudo. Né? Ele estava numa fase muito boa, né? No momento que nós fomos para Portugal em 2023. E quando foi em 2024, 2025, o Ney começou a explodir de novo, explodir. Você vê que ele faz shows hoje, Brasil inteiro, né? Fora do Brasil, mundo afora. E o convívio foi muito bacana, porque quando eu convidei para ele comigo, foi depois que ele veio a Poços, né, no Flipostos 2022. Falei, Ney, vamos comigo para Portugal ano que vem, que a gente participa de um festival e fazemos uma mesa literária lá também. O pessoal, o povo português gosta demais do Ney. Mas foi absolutamente espetacular, foi um momento único, assim, foi mágico. Eu, o Ney Mato Grosso e o Júlio Maria, em Portugal, juntos Júlio Maria, fazendo... escritor, né? biógrafo de Ney Mato Grosso. O dele, o de Elis Regina de Elis também. Regina, sim, um biógrafo. E hoje também um grande amigo, é um desses todos que eu me tornei amiga e que eu tenho muita gratidão por isso. O próprio Ney, nos tornamos amigos também. Então foi muito mágico, foi muito bacana, né, levar o nome de Poços de Caldas, né? Eu fui em nome do Flipostos, né? Então isso é muito importante. São coisas assim que vão marcando, vão construindo, vão consolidando e vão sedimentando todo um caminho, né, que a gente vai construindo. E depois disso né, ano passado fui para a Espanha, participei de um festival lá pago pelo Ministério da Cultura, imagina, o pessoal lá me convida, me paga para ir para o país, né? E às vezes eu vejo que é tão distópico tudo isso, porque ao mesmo tempo que eu sou muito respeitada, muito querida nesse meio e as pessoas dão muito valor no que eu faço, eu recebo depoimentos assim, barbaramente maravilhosos, sabe? Incrível. Mesmo na Espanha, eu fiquei sabendo que o nosso Flipostos, ele é case em sala de aula, como um projeto vencedor, como algo importante na cultura. Né? Então, assim, são coisas tão importantes que não tem noção do que acontece, sabe? Então, quando eu vejo essas distopias, né, de ao mesmo tempo ser convidada pelo Ministério da Cultura da Espanha para fazer participação num evento super importante, numa cidade que é considerada a cidade literária, que é Ciudad Real,
eu chego aqui em Poços e sou tratada como, sabe, como uma pessoa, como uma forasteira, como uma pessoa que está querendo... Ou seja, lá fora mesmo ainda dá um reconhecimento maior do que aqui. Sabe, eu chego numa mesa de reunião, por exemplo, aqui na prefeitura com umas determinadas pessoas ali, sabe, é tão distópico, ao mesmo tempo que tem essa visão, essa coisa tão bonita que eu presencio, que eu recebo, né, um calor tão bonito das pessoas pelo reconhecimento do meu trabalho. Aqui dentro da minha cidade, às vezes eu estou tão maltratada, tão desrespeitada, sabe, tão tratada como, é mais um aí. Sabe, é uma chata aí que está querendo fazer as coisas para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Fica um pouco de... Né? Exatamente. A gente pode... Não, e a gente não pode ganhar dinheiro, imagina. Né? Isso também é outro pecado absurdo, né? A gente não pode ganhar dinheiro. Acho que você nunca falou publicamente sobre isso. É a primeira vez, né? Que a gente toca nesse assunto. É complexo. A gente tem em Portugal, a gente está falando de Portugal, mas a gente fala do seguinte, a gente talvez observe isso. O português, ele consegue absorver muito mais a cultura brasileira do que nós conseguimos absorver a cultura portuguesa hoje. Você sente isso também? Eu acho que existe alguns fatores aí, né? Hoje, a gente vê que está havendo uma xenofobia muito grande com o brasileiro dentro de Portugal. Sim. Muito, muito. No entanto, aqui no Brasil, eu não consigo perceber isso. Né? Eu não consigo, muito pelo contrário, eu adoro os meus amigos portugueses e eu sei que existe uma colônia de portugueses grande no Brasil, né? De portugueses vivendo, morando no Brasil, com famílias, com negócios, etc. E tal. Eu não vejo isso aqui. Né? Eu acho que de uma certa maneira, para algumas gerações, para nós brasileiros, quando vamos para lá, somos muito valorizados de uma certa maneira em algumas situações, com um público mais, eu acho que mais globalizado, mais com a cabeça mais aberta. Aquele português muito arraigado, aquele português muito tradicionalista, muito conservador. Existe uma barreira, né, desse público em receber hoje, em se adaptar hoje com essa enormidade brasileira. Na verdade, assim, tem mais de 500 mil brasileiros vivendo lá. Né? De fato, eu acho que existe mesmo uma situação que é complexa até para o próprio país. A Europa, de certa forma, vive esse momento, né? Né? Quer dizer, esse momento Portugal com os brasileiros, mas a gente tem a questão da Alemanha, a gente tem a questão da Itália. Sim, também. Tá. Existe muito essa questão, né? E hoje, né, esse momento de imigração que está sendo muito mal falada, né, por governos, né, por Trump, por tantos outros governos que são contra, né, os imigrantes, que não acreditam nos imigrantes. Então, assim, não tem como isso acontecer, né? Porque eu acho que todos os países são feitos de todos os imigrantes. Não tem, sabe, eu não consigo visualizar, por exemplo, o Brasil sem os nossos imigrantes, sem as pessoas que ajudaram a construir o nosso país. Não tem como isso, sabe? Isso não entra muito na minha cabeça, não. Eu fico triste ao mesmo tempo, porque não podia ser assim, né? A gente está vivendo um momento muito tenso e muito triste, de muita briga, de muita violência por conta disso. Né? Eu acho que isso pode levar para um caminho ruim. Né? A gente tem que tomar bastante cuidado. E para que isso também não aconteça dentro do Brasil, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. A gente vai para o nosso segundo intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com alta definição. Volta às aulas, Artipel. E o Volta às Aulas continua com tudo aqui na Artipel. Aqui você encontra tudo o que precisa em um só lugar. Atendimento VIP, os principais lançamentos e a qualidade Artipel que você já confia. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros. Consulte condições, seja escola, faculdade ou cursos. Tudo que envolve Volta às Aulas é com a Artipel. Rua Rio de Janeiro, 121, Assis 674. Não perca essa chance. A vida é feita de momentos preciosos e
garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52,00, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! Consegui! Uma novidade para você que quer comprar um celular Android no boleto, mesmo estando negativado. Você não ouviu errado não, mesmo estando com o nome sujo, a Sertaneja libera para você comprar um celular Android no boleto, sujeito à análise. E é claro, aqui na Sertaneja tem sempre novidade pensando em você. Corre na loja, traga o seu CPF e bora sair de celular novo no boleto, mesmo estando negativado. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Alta definição de volta nesta quarta-feira, última parte aqui da nossa conversa com a Gisele Ferreira. Gisele, vamos falar de Maiores e Melhores? Porque o Maiores e Melhores existem lendas maravilhosas, né? A primeira delas é um registro, é o prêmio mais copiado de Poços de Caldas. Ah, sim, sem dúvida. De Poços de Caldas do planeta Terra, como diz o outro. Na verdade, ninguém chuta cachorro morto, né, Rodrigo? A verdade é essa, né? E surpreendentemente, nem eu mesma entendo como prêmio Maiores e Melhores, até hoje, o nosso verdadeiro, o único prêmio Maiores e Melhores realizado pela GSC é tão sucesso até hoje, mesmo após 33 anos. E com tantas cópias, porque hoje, principalmente em redes sociais, é o que mais tem. Vote aqui, vote ali. Na verdade, é tudo uma cópia do Maiores e Melhores. Como é que você lida com isso? Cara, antigamente eu ficava bem preocupada, assim, ficava muito brava, porque já tiveram, assim, cópias de pessoas virem dentro da cidade, de fora, virem fazer aqui uma coisa parecida. Muitos anos atrás aconteceu isso também, sabe? Mas não foi apenas uma vez. Não foi apenas uma vez. E aí, o que acontece? Como eu sei que o Prêmio Maiores e Melhores é um evento muito respeitado pelo meio empresarial, a gente fidelizou um público muito, muito especial, muito querido, os meus queridos empresários, patrocinadores, participantes do evento, né, empresas que várias gerações que participaram no Prêmio Maiores e Melhores, a mesma empresa, várias gerações, você imagina, o prêmio tem 33 anos, vai completar esse ano. Então, depois de toda essa consolidação, sabe, eu relaxei. Eu falei, deixa o pessoal fazer, deixa eles se divertirem, vai. Assim, porque realmente o Prêmio Maiores e Melhores não pede a maestria, não pede o poder que ele tem e o trono que conquistou, né? Nós conquistamos um lugar que não tem como, né? São 33 anos. Teve gente bem próxima de você que inclusive copiou, né? Exatamente. Eu sei dessa história. Nós nunca conversamos sobre, mas eu sei dessa história. Exatamente. Mas eu não ligo, não. Deixa o pessoal aí se divertir, né? O que importa é o trabalho que a gente faz, né? O reconhecimento que a gente já conquistou, né? As empresas que participam. A gente tem O Maiores e Melhores é para fechar o ano? É para fechar o ano, com chave de ouro. E fechamos com chave de ouro, literalmente. Dentro do ano você linda. ainda tem o Congresso de Meio Ambiente também, né? Que é um pouquinho mais curto, mas também tem a sua representatividade ali, numa pauta muito atual, né? Muito importante, uma pauta super atual. Hoje é considerado um dos mais importantes eventos de meio ambiente do Brasil. Recebemos inúmeros personalidades super importantes dessa área, né? E congressistas de norte a sul do país. Né, abrimos agora, recentemente, as inscrições pelo site do Congresso e já temos, né, várias participações, várias inscrições. E também é uma fidelização de público.
também uma formação de público. Quantas edições já o né? Congresso, Gisele? 23. 23. 23. São Então, geralmente uma realizados em formação de 2 dias. 4 dias. 4 dias hoje. 4 dias. Tá. 4 dias. E o Festival de Jazz, que também é uma delícia de evento, né? Exatamente. Que gracinha. Gisele mais e charmosinho. jazz. Como é que se deu essa combinação? Bonitinho demais. Jazz e literatura, né? São duas características você conseguiu trazer a questão da cidade. literatura, Sim, né? Jazz e literatura que são, acho que, Porque tem duas alguns pegas ali de características, literatura dentro do festival. Tem. Você coloca no isso, Flippost né? a gente coloca também. Né? E a literatura, como eu disse, apesar de ser o patinho feio de todas as artes, ela é a mãe de todas, né? Isso é indiscutível, né? Então, dentro da música também nós temos a literatura, né? Livros relacionados a essa temática, a esse gênero, autores que tratam exclusivamente da área da música. Então, o Posse Jazz ele tem essa pegada aí que consolida, na verdade, as duas características culturais de Poços de Caldas que são bem importantes dentro da nossa formação cultural, né, que é o jazz e a literatura. Se a gente for olhar toda a história da cidade, toda a formação histórica, as pessoas que passaram por aqui, né, os momentos aí que aconteceram na época de cassino, na época dos shows, os grandes personagens que viveram aqui, os literatos que passaram por aqui, os grandes personagens da literatura, né, que nasceram aqui, que viveram aqui, que morreram aqui. E a gente tem uma profusão de escritores todos os dias nascendo em Poços de Caldas. Tem uma cidade que tem realmente essa Tem uma veia, pegada cultural, né? essa veia cultural no geral, sim, mas essa veia literária é muito arraigada, né? Muito arraigada na nossa cultura. O teu ano começa com... Vamos ver se eu consigo compreender. O teu ano começa com um preparativo de Flippostos em maio. Depois vem um congresso de meio ambiente, tem um festival de jazz e fecha com Maiores e Melhores? Isso. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tinha o congresso de educação, que a gente também fazia separado, e agora, de uma certa maneira, a gente abrigou ele dentro da programação do Flippostos. Tá. Esse ano, inclusive, a gente vai ter um encontro de educação inclusiva, que ele está sendo feito e preparado e curado por todo um corpo técnico da Escola Politécnica de Leiria, de Portugal, né, que é um grande parceiro nosso. Inclusive, toda a programação nossa, feita com os pictogramas de acessibilidade, esse material é feito em Portugal, né, eles trazem para mim quando eles vêm para cá, para o Flippostos. Então, assim, são coisas que a gente também conquistou, né, muito importante, que agregam muito valor ao Flippostos e que agora a gente, junto com eles, está começando a desenvolver esse trabalho mais focado na educação inclusiva. Qual evento a Gisele gostaria de ter criado, executado, mas não teve tempo para isso? Ou não conseguiu fazer? Eu acho que não teve nenhum. Eu trabalho com os nichos que eu sou absolutamente apaixonada. Tá. Né? Literatura, educação, meio ambiente, música. Tá. São os nichos que eu sou absolutamente apaixonada e são as áreas que eu acredito muito, que são as áreas de transformação. E são as áreas mais importantes hoje no desenvolvimento humano. Desenvolvimento de um país, de uma nação. Falta um grande espaço de eventos para Poços. Eu não sei, Rodrigo. Há controvérsias. Hoje em dia eu já tenho dúvida em te responder isso. É mesmo? Eu tenho dúvida. Sabe por quê? Poços, ela tem uma característica muito... Apesar de ser uma cidade maior, a maior cidade do sul de Minas, ela tem uma característica meio bairrista. Muito. Né? E as pessoas não estão acostumadas a ir para centro de convenção fora, sabe? Parece Entendi. Que não tem... Eu não consigo explicar direito, mas é algo assim que não faz parte, acho que da alma das pessoas da cidade. Tanto que As quando pessoas tem algum gostam das evento coisas que é aqui. fora do centro, por exemplo, existe uma certa resistência e muita dificuldade Sim. de informar público, inclusive. Sabe, então assim, eu acho que o grande centro de convenções hoje em Poços de Caldas é o Parque José Afonso Junqueira. É o centro cultural, é o centro histórico, por isso é muito importante a preservação daquele local. Inclusive a GSC tem todo o cuidado disso, todo o cuidado. Né? Nós fazemos tudo que nós podemos, muito bem feito. Nós fazemos, não sei se a população e outros promotores fazem o que nós fazemos, porque o que nós fazemos é muito sério. Eu, como militante da área ambiental, eu tenho obrigação de cuidar do meio ambiente, eu tenho
obrigação de cuidar do patrimônio. Não é por, sabe, não é da boca para fora, porque eu gosto. Eu gosto de cultura, eu gosto de história, eu gosto de monumento histórico, eu gosto de jardins, eu gosto de, sabe, de fontes, eu gosto, né, do nosso Peladão, sabe, eu gosto disso. Você é uma das poucas pessoas que utiliza o termo centro histórico aqui em Poços de Caldas. Você acha que falta um pouco, talvez, de uma questão de tratar aquele pedaço ali do centro de Poços de Caldas como um centro histórico? Na verdade, fui eu mesma que instituí, comecei a dar essa nomenclatura, né? Porque eu falo, poxa, a gente tem um centro tão lindo, tão maravilhoso, e a palavra centro histórico, ela soa gostoso, porque histórico. Sim. Nós temos história. E é comum em grandes cidades, inclusive. Turísticas, comum, você inclusive, traz. também até, né? E a gente trabalha muito com turismo cultural, com turismo internacional, né? Eu conheço muitas coisas, viagens. E até mesmo aqui, por exemplo, eu lembro que em 2022 eu fui a Itabira, que é a terra de Drummond. Exato. E lá você tem a cidade e é pequeno, mas tem lá, centro histórico. Exato. Centro histórico. Então, eu acho que isso é importante, a gente tem que valorizar isso, né? Eu acho que o trabalho que é desenvolvido de todo o cuidado que o Condefat, a prefeitura, tem com aquele local, eu acho que é válido, né? Porém, eu acho que existe ali uma regra diferente, né? Um peso e uma medida para diversas pessoas, né? Infelizmente é assim, os pesos e as medidas são diferentes, né? Mas às vezes que eu uso ali, eu uso da melhor forma possível. São os eventos mais bonitos, mais bem organizados, no sentido assim, desse cuidado, dessa beleza. Os outros também tem lá as suas particularidades que também valorizam, mas eu digo, do nosso lado, a gente faz tudo que a gente pode para valorizar ainda mais, para embelezar ainda mais, né? Para fazer as pessoas perceberem o nosso centro histórico. O que falta é a percepção e a valorização do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio histórico. Eu acho que isso, a partir do momento que a gente começou a chamar aquilo de centro histórico, e a gente começou a chamar a nossa feira do livro de Vila Literária, começa a dar um aconchego maior, um olhar diferenciado. As pessoas, elas não vão apenas para um centro histórico, elas estão indo para uma vila dentro do centro histórico. Tem um conceito de amorosidade nisso, de afeição, de carinho, de afeto, de cuidado, né? Então, acho que isso passou a ser algo que, de uma certa maneira, até outras pessoas que fazem eventos ali começaram a usar essa terminologia. Eu acho isso muito importante. A gente tem que valorizar o que a gente tem. Então, como eu te disse, eu acho que o nosso grande centro de convenções é o Centro de Poços, né? Eu participo de muitos festivais Brasil afora e tudo mais, e eu posso te dizer com toda tranquilidade, não puxando a sardinha para o meu lado, porque eu que estou fazendo o evento ali, mas eu te falo com toda tranquilidade, o FreePoços é o evento melhor posicionado no Brasil. É uma cidade extremamente agradável, um local onde a gente faz centro histórico absolutamente aprazível para todos. O clima não está tão frio, mas também não está tão calor. O clima é ótimo. Nós temos uma rede hoteleira invejável que muitas cidades não têm. Nós temos ótimos restaurantes. Nós temos os nossos jardins. Nós temos aí toda uma gama, né, de situação extremamente favorável, que você percebe isso, por exemplo, em Paraty, vamos dizer, a Flip de Paraty, que é hoje a mais badalada do Brasil, mas não se compara com Poços no sentido assim, da tranquilidade, dos preços condizentes com a realidade da cidade e condizente com a realidade do festival. Então, assim, a cidade ela é toda abraçada pelo evento. Então, isso que eu acho que é importante, o que a gente tem conquistado, né? A gente está pulverizando o centro histórico e dando essa alargada no centro histórico para toda a nossa cidade. Gisele, a gente agradece a sua participação, eu agradeço a sua participação. A gente já se conhece há bastante tempo. Muito. Você foi uma das primeiras amizades que eu fiz quando cheguei em Sim. Poços de Caldas, inclusive.
E agradeço a sua participação. E este programa também. aqui a gente termina com um aperto de mão. E Gratidão, conte sempre com a gente aqui. Sempre. E boa Estamos sorte juntos. no FIPOSSO Tenho 2026. certeza e já convido você, todo o pessoal que está nos assistindo, toda a equipe aqui, para estar conosco de 25 de abril a 3 de maio no Centro Histórico de Poços de Caldas, na Vila Literária FliPossos 2026. Registro feito. É isso aí. Obrigada, querido. A gente volta na próxima quarta-feira de cinzas, aqui com o Alta Definição. Até lá. Alta Definição. Apoio Cultural. GR Vivari e Plano Funerário São Luís.